Opa, a gente tem informação agora. Desculpa, Leandro. Omar Aziz, presidente da CPI, falando. Vamos ouvir. E ele mesmo veio por livre e espontânea vontade. Deu uma contribuição muito grande, indicou as OS que trabalham no Rio há muitos anos, inclusive nos hospitais do governo federal. E ele deixou muito claro que tem propina nisso, que tem desvio de recurso. Cabe a nós, que estamos na CPI agora, investigar essas empresas para saber realmente. E hoje você vê o governador do Rio, que já deve ter ouvido o ex-governador falar e deve tomar providências urgentes, porque senão ele estará prevaricando, estará compactuando com o que está acontecendo com as organizações sociais que tomam conta dos hospitais no Rio de Janeiro. O senador Randolph disse que apresentaria um requerimento para que ele venha comparecer numa sessão sigilosa. Já tem um entendimento quanto a isso? Quando deve ocorrer? O senador Randolph, juntamente com o senador Renan e o senador Humberto, há pouco nós estávamos reunidos. Sexta-feira nós vamos votar vários requerimentos e um deles é essa sessão secreta com o ex-governador Witzel. Agora e para amanhã, tem algum plano B? Tem dois pedidos no Supremo, tanto para o auditor, tanto para Carlos Wizard. Ele já informou ao senhor Carlos Wizard que não vai comparecer. O que a CPI pretende fazer caso esses dois não compareçam amanhã? Não, os advogados nos informaram que queriam fazer uma audiência, ouvi-lo via videoconferência. Hoje chegou um documento comunicando que ele está sem passaporte. Então, se ele está sem passaporte, não podia ter nem estar na América, né? Mas nós estamos aguardando ele amanhã, às 9h30, para depor. Caso ele não venha, aquelas medidas que nós já anunciamos serão tomadas em relação a ele, que é o artigo 218 do Código de Processo Penal. E isso já está até anunciado, então não tem segredo em relação à não presença dele amanhã. Condução coercitiva. Não será condição coercitiva. Na situação dele, como ele está no estrangeiro, a medida que a direção da CPI resolveu adotar foi pedir a apreensão do passaporte até que ele possa prestar depoimento à CPI. A carta rogatória foi descartada, essa possibilidade? Era uma hipótese. Nós achamos mais eficaz essa primeira. A apreensão, vamos solicitar isso à autoridade judicial, obviamente depende do deferimento à autoridade judicial. Mas é isso que vai ser requisitado. Até porque ele não está contribuindo muito. Ele está avisado há mais de um mês sobre essa presença dele aqui. Há muito tempo que tem se falado sobre a presença dele. Ele poderia ter entrado em contato, pelo contrário, entrou em contato com terceiros, né, sabia, e as medidas que nós vamos tomar são todas aquelas possíveis dentro do Código Penal. Aquilo que for possível, na ausência de alguém que está sendo convocado para testemunhar a omissão, não na compra de vacina, a omissão de uma série de coisas que o governo teve, e ele participou diretamente desse governo, porque ele foi nomeado. Ele não é uma pessoa, eu sou um colaborador. Não era colaborador. É uma pessoa que estava lá dentro do Ministério da Saúde, passou mais de 30 dias lá, a gente não sabe fazendo o quê, por isso que ele tem que vir aqui para nos explicar. E tem outras questões que ele participou, do Ministério Paralelo, de fake news, apoio a fake news, financiamento de fake news. Então, o seu Carlos Witzel tem muito a explicar, não à CPI, mas ao povo brasileiro. As quebras do sigilo dele foram mantidas hoje pelo Supremo. Isso já é uma via, uma forma de ajudar a CPI? Eu acho que o Supremo tem que fazer o papel que sempre fez, fazer justiça. O Supremo sempre fez justiça. E nós acreditamos na justiça brasileira. Você não vê ninguém de nós aqui criticar decisões do Supremo. Nós respeitamos as decisões do Supremo. Diferente daqueles que vão para a rua, pedem o fechamento do Congresso, do Supremo, e depois correm, né, para o Supremo, atrás do Supremo. Né? Nós não fazemos isso. A hipocrisia não é aqui. A gente não tem a hipocrisia de questionar. Você pode até não gostar da decisão. Você recorre nela perante os meios legais. Agora, nós não vamos estar com cartaz, fecha o Supremo, só tem bandido, não sei o que e tal, e depois eles correm ao Supremo. Não, aí depois eles correm para ter guarida e às vezes até conseguem. Se eles vão pedir quebra de sigilo dessas organizações,
ações sociais de saúde? Sexta-feira. Com certeza. Sexta-feira já teremos Com os certeza, requerimentos. Até porque é público que o próprio ex-governador falou. Então, eu não vejo nem possibilidade de alguém intervir nessa quebra de sigilo. Não posso acreditar. Afinal, senhor presidente, o governador Witzel informou que tem dono. Os hospitais do governo federal. Tem dono. E essas OS têm dono. Então, vamos atrás de descobrir quem são os donos. O que é mais urgente para a CPI hoje, depois do que foi revelado, do que trouxe o ex-governador à CPI? É o retorno dele nessa sessão sigilosa, essas quebras. Como que o senhor, como presidente, entende os próximos passos, especialmente para a semana que vem? Vai haver algum ajuste nesse cronograma da CPI, aprovando esse requerimento? Não, acho que nós temos na terça-feira o deputado Osmar Terra. Na quarta, quem é? Precisa. A E Precisa. na quinta, o Felipe Martins. Quinta, Felipe Martins. E na sexta, nós teremos dois especialistas aqui ajudando com a CPI. Amanhã o auditor do TCU não vem, já que o Carlos Está Wizard marcado não os vem? dois. Está marcado o Carlos Wizard e está marcado o Senhor Alexandre Costa Silva. o seu Alexandre. Né? Nós iríamos ouvir o deles. Disse ainda, nessa declaração semana passada, que nem que se fosse para varar a madrugada, nós iríamos ouvir os dois amanhã. Então, já é também, isso já está anunciado há muito tempo, não foi anunciado ontem, foi anunciado a semana passada por mim, quando me perguntaram, mas vai ouvir dois? Eu falei, vai. Se a gente tiver que ficar até 3, 4 horas da manhã, vamos ficar aqui e vamos ouvir os dois. Na ausência dos dois, tem algum plano B, presidente? Não, a possibilidade da ausência dos dois não existe. O próprio senhor Alexandre já informou a CPI que comparecerá. Quem não comparecerá será o senhor Wizard, e em relação a ele, as providências cabíveis a CPI vai tomar. Não, eu espero que ele pegue um avião e venha amanhã, né? Chegue aqui. Agora, só para o relator, uma pergunta. O senhor prometeu que na quinta-feira poderia trazer... Boa tarde, primeiramente. A gente está ao vivo na CNN, relator. Que o senhor poderia trazer amanhã já ali uma lista daqueles que passarão da condição de testemunha para investigado. O senhor pode adiantar já alguns nomes para a gente? Essa lista está pronta? Não, ainda não, porque nós estamos fazendo um detalhamento, né, e é preciso fazê-lo com muito critério para que mais adiante não venham alegar a nossa suspeição. Então, nós estamos fazendo tudo a partir de métodos, de estudos, de se já veio depor, se não veio depor, para que a gente efetivamente comece uma nova fase da investigação. É o mesmo raciocínio que nós utilizamos com relação ao suprimento dos despachos dos ministros que negaram a transferência de sigilo. Nós vamos refazer os requerimentos, apreciá-los, aprová-los, né, e vamos fazer um aditivo à fundamentação que embasa a transferência desse sigilo. Então, na quinta ou na sexta-feira precisamente, nós vamos dar essas informações todas, pormenorizadas. Agora, senador Randolph, o senhor acredita que hoje foi uma vitória para o governo essa sessão, uma vez que houve ali uma pressão da base governista, do senador Jorginho, em relação ao ex-governador, ele acabou deixando a sessão, o senhor acredita que isso acabou esvaziando um pouco? O governador Witzel estava protegido por habeas corpus. Utilizou o habeas corpus quando achou adequado, compreendeu que tinha dito tudo o que tinha a dizer. As informações que ele trouxe para essa CPI abriu um novo veio de investigação, um novo caminho de investigação. Nós descobrimos hoje, com o depoimento do governador Witzel, que as medidas contra a Covid tiveram não somente a atuação de parlamentares, mas tiveram também a participação da milícia no Rio de Janeiro. Nós descobrimos hoje, com o depoimento do governador Witzel, que tem uma atuação miliciana em hospitais do Rio de Janeiro. E, em decorrência disso, ele declinou para nós o conjunto de 5 empresas, de 5 OS, que, no dizer do senhor ex-governador, são empresas que têm dono e que lucram às custas das mortes de cariocas, de fluminenses, de brasileiros do Rio de Janeiro. Essas informações são preciosas. Tanto é que, ato contínuo ao depoimento do senhor Witzel, nós vamos tomar uma medida complementar. Primeiro, aprovar na sexta-feira diligência para voltar a ouvi-lo desta feita reservadamente. Segundo, a quebra de sigilo bancário, fiscal e todo sigilo que for necessário das empresas que foram declinadas pelo ex-governador. Essa informação ela é muito importante porque, como todos sabem, o único Estado
em que o governo federal dispõe de uma rede hospitalar grande, representativa, é o Rio de Janeiro. Isso do ponto de vista do interesse público. Você imagina o quanto é preocupante um depoente vir aqui dizer que essa rede pública enorme, que não tem precedente em nenhum outro estado do Brasil, tem um dono, tem uma pessoa permanentemente a se beneficiar dela. Então, é um rumo muito importante que ele deixa para a comissão. E é um equívoco aí, quando fala que teve vitória de um lado ou do outro. O ex-governador, ele veio aqui, diz o que quis e não quis ouvir o que não queria e foi embora. Então, na hora de ouvir o que ele não queria, ele não quis ouvir e foi embora. Sim. Serão úteis. As informações que ele nos prestou são muito úteis. Eu diria que foi uma das melhores contribuições dessa comissão parlamentar de inquérito. Repito, o senhor Wilson Witzel abriu um novo flanco de investigação. Quem daqui sabia que tinha envolvimento de milícia em ação, em mobilização contra as medidas restritivas? Quem daqui sabia que os hospitais federais do Rio de Janeiro, que atendem pacientes da Covid, tinham donos? Pacientes da Covid tinham donos. Quem? Isso foi trazido hoje pelo senhor Witzel. Então, essa informação é prestigiosa. E acabou possibilitando um reencontro da Comissão Parlamentar de Inquérito com a milícia, né? Haja vista a presença do senador Flávio Bolsonaro novamente na comissão, agredindo, falando mal da comissão, das pessoas, e desta vez acompanhado por deputados federais que faziam o mesmo e provocava, enquanto nós estávamos fazendo as perguntas, eles estavam lá fazendo postagens contra a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que quem foi derrotado hoje foi quem ficou incomodado com o depoimento do ex-governador. E quem acompanhou o depoimento hoje viu quem esteve incomodado. Obrigada, viu?